Vou ler, então. E diz assim: Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Pai, te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti, exalto ao Senhor, meu Pai. Deus, eu dedico este tempo a ti, meu Deus, eu amo a tua palavra, que a tua palavra, Deus, encontre lugar, Deus, que a tua voz seja ouvida nesta noite pelos nossos corações, meu Pai. Eu te honro, eu glorifico a ti, eu busco tua face, Pai, dá-nos tua palavra, Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Deus, fala-nos, que não seja em vão, Pai, mas que teu Espírito Santo, ó Deus, encontre as nossas vidas, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem? Muito bem. Antes de começar, só mais uma vez que eu esqueci, quero agradecer o irmão 01, diácono Reginaldo, que fez a doação da metade do arranjo da mesa, né? Nós ganhamos a mesa da... Vamos dedicá-la para as ceias, né? Ficar aqui no templo mesmo, da Ivanildo e sua família. E o Reginaldo colaborou conosco com a metade do arranjo, que fazia tempo que não comprava arranjo, não sabia que arranjo estava tão caro, preciso fazer vaquinha para comprar arranjo, hein? Que uns tempos nós vamos fazer consórcio para comprar arranjo, o preço que está. Então, obrigado, Reginaldo. E sigam o exemplo do diácono Reginaldo. Muito bem. Para você que veio quarta-feira nós pensamos sobre minha identidade em Cristo Jesus. Nós descobrimos que para ter identidade em Cristo Jesus, eu preciso, primeiramente, de nascer de novo. É inevitável, porque se entra neste mundo nascendo de mulher. Se entra no mundo espiritual, nascendo de novo pelo Espírito. Então faz-se necessário nascer de novo para ter a identidade de Cristo. Ao nascer de novo, me é dado uma grande missão, uma vocação, um chamado que é coletivo, que é comum a todo cristão, o de despojar o velho homem. Eu acho interessante que a maioria expressiva dos cristãos modernos, eles não despojam o velho homem. Nós continuamos da mesma forma, a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir, a mesma forma de vingar, a mesma forma, inclusive, de sofrer. Sabe que até para sofrer o crente é diferenciado. Não que não choremos, não que não venhamos a sentir dor, não que não tenhamos perturbações, sim, temos angústias. Mas nós vivemos cada uma delas sob o ponto de vista de que em todas elas o Senhor nos faz mais que vencedores. Por isso nós não tememos, por isso nós não somos escravos do medo, por isso nós não somos escravos da angústia, por isso nós dizemos ansiedade, sai porque nós clamamos o nome do Senhor Jesus. Nós usamos tudo, nós cremos e nós descansamos em Deus, porque despojamos do velho homem. Mas quando eu fico lá e caio, eu não despojo do velho homem, eu vejo a glória, eu vejo a luz, mas continuo com a mesma forma de pensar, eu continuo com a mesma forma de agir, de vingar, de competir, de viver no mundo como se eu não tivesse Deus dentro do meu coração. Eu não despojo o velho homem, automaticamente eu não adquiro sobre mim a identidade de Cristo. Porque a identidade de Cristo é clara. Ele se entregou como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. E quantas vezes eu não posso dizer que eu me entreguei mudo perante os meus tosqueadores? Vocês sabem que eu trabalho num dos lugares mais complexos, eu acho, da sociedade de se trabalhar. Falava isso essa semana com uma pessoa. De cada 100 funcionários de escola, 98 é mulheres. Ou seja, muita fofoca, ou seja, muita competição, ou seja, principalmente quando a gente fala de ensino fundamental.
manter a sanidade, manter a imparcialidade, manter a discrição de não entrar na conversa. Precisa ser fruto na minha vida, mesmo porque eu queria estar lá no meio da briga, mesmo porque eu queria ser um daqueles que estão se degladiando. Para mim, precisa ser um fruto do Espírito. De outra forma, eu não consigo. Despojar o velho homem faz-se necessário para que a identidade de Cristo se mantenha em mim. Muito bem, então, conscientes de que nós já cremos em Jesus Cristo, de que a identidade de Cristo está sobre mim, de que, como Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas da cruz, ou seja, eu sou filho de Deus, ou seja, eu sou convertido, ou seja, eu vi a glória do meu Redentor que vive. Ao ver isto, eu passo a ser então o que a Bíblia chama de cristão. E é imperativo que o cristão congregue. Por isso hoje, nessa sequência de quarta-feira e hoje, eu quero chamar esse estudo de minha identidade IBNE-CBN. Se eu tenho uma identidade em Cristo, que nós vimos na quarta-feira, eu também tenho uma identidade IBNE, eu tenho uma identidade daquele lugar onde eu congrego. Eu faço parte porque somos corpo e somos corpo bem ajustado, ou pelo menos deveríamos ser bem ajustados como corpo, ou seja, cada membro funcionando adequadamente, ou seja, cada membro produzindo aquilo que deveria produzir. Amanhã é segunda-feira, é preto na folhinha. Lamentavelmente não é feriado. Às 6:30 da manhã terei que bater ponto na escola. Mas amanhã pode acontecer algo X-Men. Eu posso acordar e os meus braços olharem para mim e disserem: ah, João Braga, vai lá e se vira nos 30, porque hoje eu não vou para a escola. Aí o Wesley, meus braços ficam lá em casa dormindo e vai eu para a escola sem braço, tem jeito? Um corpo bem ajustado, ele anda na mesma direção. Um corpo bem ajustado, ele é produtivo. Tem um nome na biologia que é muito interessante, até peguei o sermão e eu nunca me lembro dele, quando todo o organismo funciona em perfeito estado. É, Preta, nós na nossa idade isso raramente acontece. Sabe aquele dia que você deita e nada dói, as pernas não dói, o pé não dói, a cabeça não dói, a cutícula não dói, nada, você não está com refluxo, você não está com azia. E você dorme que nem um anjo a noite inteira e acorda numa disposição de 15 anos. Aí olha para o espelho e eis que a decepção vem, não é mais 15, mais 55. Mas de vez em quando, tipo uma vez por mês. Ah, Max, um mês que eu estou com muita sorte, tem umas 3, 4. Que eu experimento esse corpo bem ajustado, nenhuma dorzinha. Ah, durmo como um anjo, trabalho numa disposição, aguento enjoo de 50 meninos, sem perrengue, sem estressar. Mas o restante, meu corpo está desajustado. Paulo diz aos Romanos que nós somos corpo, o corpo tem muitos membros, e como membros nós somos um só corpo. É uma coisa interessante, porque é uma via de mão dupla, um corpo possui muitos membros, mas os membros, quando se juntam, formam um corpo. Tem muitos traumas de infância. Minha infância foi traumática. Bela Vista de Goiás não é para amadores. Mato Grande, então, não é para gente fraca. Bullying, nossa, quem não sofria bullying, era o contrário, lá em 1970, era diferente de hoje, Wesley. Hoje quem sofre bullying chora, naquele tempo quem não sofria bullying porque não estava no grupo. Você tinha que ter uns 15 apelidos, você tinha que ser zombado, aí você era forte. E dos muitos traumas desse tempo, eu lembro do pé de mexerica que tinha no quintal de casa. Você já teve um pé de mexerica no quintal de sua casa? Acho que não, né, Rian? Vocês é Nutella.
Mas dava coró, menino, mas dava coró, mas dava coró. Chegava a época do ano do coró, que pé de mexerica, que não tinha folha nem mexerica, só tinha coró. Aí caía aqueles bolos de coró. Faz tempo que eu não vejo esses corós. Acho que acabou. A vida moderna acabou com os corós. E a gente gostava de ficar de longe olhando aquele bolo de coró, e eles se juntavam e eles iam andando em forma de bolo. Gosto de pensar, Solange, que igreja é igual que nem um bolo de coró. Raramente você viu um coró indo pela distância ou pela direção contrária. E pensa num lugar que tinha pardal, era Bela Vista, Goiás. E o coró que ia na direção contrária, costumeiramente, Jaqueline, era comido por um pardal faminto. Mas meio que aquele bolo de coró que ia rolando, andando, junto, sobrevivia até chegar perto de nós, que aí a gente acabava com eles. A gente jogava Baygon, a gente jogava Neucid, aí era a nossa hora de álcool e tocava fogo. Eu acho que a Juliana já fez essas maldades. Mas enfim, corpo possui membros, e membros precisa possuir um corpo. Então você, membro de BNE, eu queria te convidar e todos vocês a serem partes do corpo. E partes do corpo nós adquirimos uma identidade. E é interessante, temos resgatado o nosso nome, nós somos IBNE, nós somos Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos lá, junto? Nós somos Ebenezer, por quê? E aí o pastor José Deus quer me excluir só porque eu escrevi Samuel errado ali na abreviação. Tá bom, eu sei que é SM, mas no dia eu passei para o menino que ia cortar errado e ficou SA, tá bom. Mas vocês sabem que é Samuel, né? Ok? Pode prosseguir? Então vamos prosseguir. Nós temos uma identidade. A nossa identidade é luta. A nossa identidade é, no final de cada luta, reconhecer que até aqui o Senhor foi quem nos ajudou. Tenho orado, principalmente na sexta-feira de manhã, Senhor, eu quero que no final deste processo, eu quero poder glorificar o Teu nome e reconhecer que foi o Senhor que fez. Basicamente, em todas as minhas intercessões, basicamente em todos os meus pedidos, eu tenho pedido isso a Deus. Eu quero que o Senhor me dê a graça de no final reconhecer que foi o Senhor que me manteve até aqui. Como corpo, isso incrivelmente ocorre quando andamos na mesma direção. Como corpo, isso incrivelmente ocorre quando entendemos que cada parte, que cada membro compõe distintamente. Eu preciso ser bem ajustado, eu preciso estar em dias com minha vida espiritual para que a igreja durma bem como corpo. Tenho gostado, já foi uma música nova, hoje não é nem tanto, mas como igreja eu irei me encontrar com Jesus. Particularmente creio que a salvação é individual, particularmente creio que o louvor ele é individual, particularmente eu creio que a experiência com Deus ela é individual, mas quando isso se junta em forma coletiva, dá um nome de algo belo, bonito, projetado por Deus, chamado igreja. Então somos muitos membros, mas precisamos entender que o corpo bem ajustado funciona melhor. Lembra quando eu disse que lá por umas 3 vezes por mês eu consigo estar bem, sem nenhuma dor, sem nenhum perrengue? Ah, mas aquele dia que é o dedo que está doendo, dá vontade de cortar ele, não dá? Ah, mas aquele dia que é as veias nas pernas que está doendo, porque ficou o dia inteiro em pé na escola. Ah, dá vontade de arrancar as veias, né? Ah, mas aquele dia, aquilo ou aquele outro, um membro ou outro, e aquele dia que você enche de gases, dá vontade de não ter intestino. Mas eu queria perguntar para você, pense no dia. E eu tenho feito, esses dias que eu estava de substituto na sala de crianças na escola bíblica, eu tenho tentado fazer uma coisa de trazer para a realidade. Eu acho engraçado demais eles, né?
E hoje eu perguntei assim, olha aqui a cruz de Cristo. Essa cruz era pesada, pesadona. Ruim de carregar. Vocês já carregaram alguma coisa pesada? Aí o João, meu avô fez eu carregar os papéis higiênicos no dia das compras. Mas estava pesado, era um pacotão. Aí o Adrian, eu tive que carregar um pacote de carne, mas pensa no trem pesado, né? Pesadão. Eu falei, então, a cruz de Cristo estava pesadona, igual o papel higiênico, igual a carne no dia que vocês carregaram. Eles chegaram a ficar com dó de Jesus, viu? Porque não é fácil carregar uma coisa pesada. Sabe o meu dedo aqui? O dia que ele está doendo e não me deixa dormir direito? É igualzinho você. O dia que está nos seus perrengues, nas suas rebeldias, nas suas idolatrias, nas suas ias, e não deixa a igreja dormir bem. Já pensou nisso? Que é igual que nem? Igualzinho que nem? Somos corpo. E o corpo bem ajustado, ele fica forte. E o corpo bem ajustado. Essa semana, vai entender o organismo. Essa semana, eu comi doce a rodo. Para todo lado que eu ia, eu comia. E aí eu, todo dia de manhã, medindo a glicemia, falei assim, eu não posso. Aí eu media 97, 94, eu tô saudável, eu acho que a diabetes é coisa do passado, vai comer mais. Cheguei hoje com 97, falei, semaninha boa, mas eu estava dormindo bem. Sabe, a glicemia da sua igreja vai manter em dia o dia que você estiver bem. O corpo está bem quando todos os membros estão bem. E é por isso que nós vamos que o Iago vai para a academia, senão ele vai ganhar campeonato mais nenhum. E se ele perder o foco dele na academia, ele não irá competir, e se competir não irá ganhar. E é por isso que nós cuidamos. E é por isso que nós temos que cuidar de nós como cristãos, porque somos membros de um corpo e afeta sim. Ah, mas se eu não for no culto, tem nada não. Tem. Incrivelmente, eu passei quase 20 e tantos anos no meu ministério dizendo que Deus tem uma obra específica para você, mas se você não fizer, esquenta não que ele levanta outro para fazer. Mudei o meu discurso recentemente. Eu cheguei à conclusão, Ivanilda, que aquilo que é seu, ninguém mais fará. Então vai ficar sem fazer? Não. Deus vai levantar outro, com outro propósito, porque Deus é dinâmico, porque Deus é quase um GPS, Ele faz mudança de roda com habilidade que às vezes a gente nem dá conta de acompanhar. Uma coisa é fato, eu como membro preciso estar ajustado e pronto, e sempre como Isaías, sim Senhor, eis-me aqui. Lembra da conferência missionária? O que hoje é eis-me aqui? Dependente do caminho que Deus está nos chamando, dependente da proposta, seja pedagógica ou antipedagógica, porque de vez em quando ele dá umas bocadas para a gente. Mas sempre lembro do pastor Modesto, quando esteve aqui na conferência missionária dele. Ainda que Deus nos coloque numa bocada, Deus jamais irá estragar a nossa vida, ao contrário. Seja lá o que Deus chamou, é para a glória dele. E se é para a glória dele, o fim do processo é até aqui, nos ajudou o Senhor. Sabe, então nós precisamos cuidar da realidade, dessa identidade que nós temos de membro. Ora, você é membro. Ora, não tem grande ou pequeno. Não tem membro especial ou membro não especial. Tem corpo. E corpo bem ajustado funciona. Minha identidade de BNE me chama a construir um reino. A fazer o reino de Deus chegado. Incrivelmente, o pastor Carlos está numa discussão dialética lá, que não temos mais como fazer o reino de Deus chegado. Ele já chegou e pronto, acabou.
Pastor, concordo. Entretanto, todavia, por outro lado, o reino de Deus foi plantado quando Cristo subiu na cruz do Calvário. Sim, foi. Mas cabe ao corpo e automaticamente aos membros do corpo, cada dia fazer a manutenção de que o reino de Deus tomou o reino das trevas neste mundo. É eu, é você, nós vamos construir de forma que o reino das trevas caia diante de nós, caia diante das pessoas. Nós iremos construir um corpo, olhando para mim, sabe, incrivelmente, olhando para mim dentro daquilo que Deus me propôs. Tenho pensado que a maior sabedoria que um homem pode alinhar na sua vida é o conhecimento do que Deus propôs para ele. É o conhecimento do que Deus o chamou para ser e fazer. Tantos filhos de Deus andando ao léu porque ainda não alinharam-se com o querer de Deus para si. Como pastores, o que nós mais ouvimos: eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei se o que eu estou fazendo está bom, eu não sei se o que eu estou fazendo é suficiente. Rompe com isto, encontre-se com o Senhor seu Deus enquanto é tempo, segundo Isaías. Encontre-se com Ele, depare-se com Ele enquanto é tempo. Pergunta para Ele calmamente: Senhor, qual é a razão da minha existência? O que o Senhor desejou para mim? O que o Senhor planejou aí nos céus para mim? Me dá a graça de te encontrar. Me dá a graça de te conhecer. Restauramos aí a canção Ouve-se a Voz do Senhor. Ela troveja sobre as águas. Sabe, olha para Deus e diz assim: Deus, restaura dentro de mim o ouvir a voz do Senhor. Imagino eu que a identidade em Cristo começa por ouvir a voz de Deus. Eu imagino que a identidade na igreja começa-se por ouvir a voz de Deus. Senhor, o que o Senhor está dizendo? Eu sei que não é fácil. De vez em quando eu não ouço. E já comprei como Jonas muitas passagens para o lugar contrário do querer de Deus. Como Jonas, já peguei o trajeto, paguei com o meu dinheiro, com a minha força, o caminho contrário. Como Adão e Eva, diversas vezes na minha vida, eu achei um arbusto bom, legal, para eu me esconder do querer e da voz de Deus. Como Isaías descreve, no 59, aliás, no 52, como Israel, por diversas vezes, ao invés de olhar a luz do Senhor, eu acendi as minhas próprias tochas. Porque é difícil se acalmar o coração, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Saber que o Senhor é Deus é a parte mais leve do versículo, a parte difícil é aquietar. A maioria expressiva dos cristãos modernos não conseguem se aquietar. W. Tozer diz que chegaria a ser um milagre. Um cristão no século 21, num apartamento, numa rua movimentada de uma grande cidade, dar conta de parar o seu dia e ouvir a voz de Deus. Não precisamos ir para uma grande cidade. Somos nós aqui em Goianésia. A maioria expressiva de nós não temos dado conta de parar o nosso dia e ouvir a voz de Deus. Nós somos membros. E quando eu não paro, quando o Lucas lá na empresa não para e não ouve a voz de Deus, ele adoece o corpo, a igreja.
Precisamos aprender com urgência que somos membros e coletivamente formamos um corpo. Somos pedras vivas chamadas para edificar a igreja. Incrivelmente, quando Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Há dois termos gritantes do grego ali: o Petros, que é pedra, que é chamado também de Pedro, que é um derivado de Pedro. E Jesus claramente olha para Jesus e diz: tu é pedra, tu tem o coração duro, vai aprender, vai mudar, mas tu é pedra, eu sou rocha, e sobre mim eu edificarei minha igreja. Eu sou a pedra angular, eu sou a pedra de esquina. Mas uma construção, meus queridos, não se faz só com pedra de esquina, só com a pedra do esteio. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você é pedra que compõe a rocha de esquina. É tão comum, né? Aí baixa assim a espiritualidade, né? A Dalila não queria ir embora, né? Pro orfanato. Aí esses dias eu ri demais dela. Aí ela não queria ir embora não, né? Acabou a série, tem que ir embora, né? Lá para FEBEM, para o Instituto. Como diz o João, o Instituto. Aí vai a Dalila, aí ela: tia Marilda, liga para tia Dil e fala para ela deixar para minha manhã, porque hoje tem culto. Gente, até a Dalila fica espiritual quando a coisa rocha, né? Viu? Como é que é? Para não voltar para o orfanato, até gostar de culto, a gente passa a gostar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não se faz uma igreja só com a pedra angular. Ela vai estar ali, claro, evidentemente, Sara, que Jesus Cristo sustenta todas as demais. Mas as demais é que levantam a casa. As demais compõem a construção. E Pedro vem e diz: vocês são como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. Vocês são sacerdócio santo. Põe a mão no seu coração assim, ó. Põe, sente. Tá vivo? Por enquanto, né? Por enquanto. Tá vivo, né, Rony? As banhas deixou sentir o coração? Deixou? Então tá bom ainda. Deixa eu te falar uma coisa. Você é pedra viva. Você é sacerdócio real. Se você não edificar o reino de Deus, você está quase que não servindo para nada na sua existência. Você é pedra, você tem que estar ligado em algum momento a Jesus Cristo e construir esse reino tão maravilhoso. Somos sacerdotes, somos sacerdócio santo, com o objetivo claro, oferecer sacrifício espiritual e agradável a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, você tem a identidade de Cristo, você precisa ter a identidade da tua igreja, você precisa construir. E essa construção perpassa pelo serviço e presença, culto. Falava com as professoras de crianças hoje. Não quero criança chorando na sala. Hoje o João chorou, falei: você quer sua mãe? Quer? Então levanta e vai. Pode ir. Fui lá e abri a porta dele. Vai lá, acha sua mãe. Sabe como é que eu penso da vida? Acho que a pedagogia, a escola, 200 anos de escola me ajudou a entender que uma criança não tem que ficar onde ele não quer. Cabe ao adulto, porque ele é o adulto da relação, promover para que ele queira ficar. Aí falava com as professoras: dá um jeito, melhora essas aulas. Traz açúcar. Açúcar sempre prende. Muitos docinhos. Aí terminou a escola bíblica, fez a chamada aqui das salas, o João cutucou: pastor, qual vai ser o prêmio de hoje? Eu aposto que vai ser chocolate.
Aí eu olhei para o João, olhei para Jesus e falei assim, Jesus da glória, qual vai ser o prêmio de hoje que eu esqueci disso? Aí, o pastor encarna o professor de literatura, aí eu precisei evocar, não Deus, mas Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? Há uma pedra no meio do caminho. Aí me veio calmamente do coração. Sobrou 2 cookies, tá lá na sacola. Eu, olha que legal, te trouxe um pacote de cookies só para você. Tá, madre. Aí o João olhou e falou assim, isso aqui? Eu como de uma vez. Eu, pronto. Mas a verdade, meus queridos, é que você não é obrigado a vir a um culto. Ninguém é. E quando as pessoas saem da igreja? Não, né? O pastor José já. Porque isso é uma dádiva, ô Ivanilda, destinada aos pastores. Quando você for pastor, você vai ouvir isso. Uai, pastor, por que você deixou o irmão sair da igreja? Particularmente, quase nunca fico sem palavras. Aí eu fico. Como é que responde? Eu não deixei. Eu não mandei. Contrapartida também, eu não podia amarrar ele aqui na coluna do Claudinei. Seria bom, né, Rian? Se eu pudesse pegar você, algemar aqui nessa coluna do Claudinei, torta do Claudinei aqui, e você nunca mais deixar a igreja. Ninguém é obrigado. Mas eu preciso lembrar-vos que como sacerdócio santo, Ana, você tem obrigação ética e moral de oferecer ao Senhor sacrifícios vivos e agradáveis. Então sim, se eu sou filho de Deus, se eu sou convertido, eu preciso vir aos cultos. Mas quarta-feira não é demais? Não sei. Mas vim orar sexta-feira, 5:30 da manhã, ou não? Nunca veio, não. É por isso que esquece de ligar a luz de certo. Não é demais? Não sei, talvez seja. E vocês não fiquem espertos, não. Porque se não chegar mais cedo também vai vir e não vai orar. Porque aí Elaine ora 40 minutos. Né? Marido Elaine. Aí vieram reclamar. Mas a oração de 5:30, se eu quer orar, é só 40 minutos. Se hora 20, Elaine na hora 20, não sabe a hora. Aí chega na hora, Reginaldo. Chega 5:30. Aí a pessoa chega 6:08 e quer orar 40 minutos. Não dá mais tempo, tem que fechar a igreja, tem que bater ponto todo mundo. Mas eu tenho que vir? Não, queridos, você não tem que vir. Isso é maravilha, né? Isso é liberdade. Mas quando eu olho para o espelho e vejo o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim, dizendo que eu sou sacerdócio santo, não tem mais significado, não há mais identidade para mim, a não ser oferecer sacrifícios agradáveis e vivos ao Senhor meu Deus. E sono? Sim, com sono. Quarta-feira, sim, cansado. Claro, falava isso com o Reginaldo recentemente. Claro, Reginaldo, não fique virando massa carregando tijolo o dia inteiro. E talvez na minha idade não daria conta mais. Mas também te desafio a ir lá para a escola e ficar o dia inteiro, 2 turmas de 5º ano gritando. Não, a minha não, né, Heitor? Porque o Heitor fez uma oração de agradecimento a Deus quando ele entrou no corredor esse ano e viu que ele não tinha caído na minha sala. Ano passado, né? Aí, glória a Jesus, esse ano eu vou poder conversar ainda. Lá para novembro, Sabrina, um aluno virou assim para mim, com uma dor, uma tristeza. Quase uma depressão infantil, virou assim, tio, eu queria fazer uma pergunta. Eu, diga. Fale-me. Por que todas as outras salas da escola podem mascar chiclete e a nossa não? De novo, quase fiquei sem palavras, né? Então passava para lá e para cá mascando chiclete, passando inveja dos meus alunos que não mascam chiclete dentro da aula. Aí eu virei para ele calmamente e disse assim, querido, é o preço de ter o melhor professor dessa escola. Ele sorriu, se encheu, se sentiu. Você não gosta quando todo mundo vem aqui
quando o tenente do Proerd vem aqui e fala que, nossa, eu nunca tinha entrado numa sala organizada igual essa. Parabéns para você. Você não gosta disso? Gosta? Então, começa pelo mascar chiclete. Mas nós estamos em novembro, ainda dá tempo de você pedir para ir para outra sala e poder mascar chiclete até entortar os olhos. Até o último minuto de aula você vai na caixa de chiclete. Sabe? Liberdade é eu olhar e dizer assim, eu quero ser o melhor. Liberdade é poder olhar e dizer assim, eu posso servir a Deus. Eu posso vir ao culto. Liberdade é eu entender quem eu sou dentro do reino. E eu entender, não tem cansaço. Sim, nós cansamos. Como eu disse, o Reginaldo cansa fisicamente, eu canso mentalmente. Cada um de nós cansamos da nossa forma, dados os nossos afazeres. Mas eu sei de uma coisa, Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Subirão, não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Nós somos filhos de Deus, nós temos a identidade de Cristo. Você consegue imaginar Jesus lá no meio do caminho? Já serviu o quartel? Não, né? Quem aqui serviu o quartel? Só eu. O Max vai? Eu queria ver esse menino fresco, deixado no quartel. Esse é né? Não deu conta nem da escola militar, vai dar conta do quartel. Na escola. No quartel tem um trem, Max, você ia adorar, chama Corrida do Infante, 10 quilômetros. Eu participei. Dá para acreditar que eu já corri 10 quilômetros sem desmaiar? Já. E cheguei em 479 lugares. Tem até hoje lá em casa o meu diplominha. Não foi um fracasso, não. Tinha aproximadamente uns 5 mil participantes. Cheguei bem. Aí meus colegas chegaram lá e tal. Eu falei assim, mas vocês não estão suados? Como assim? Era dentro de Goiânia, conhece Goiânia? Setor Jaó? A gente saiu do quartel, ia lá do Jaó, dava a volta do Jaó e chegava por perto do aeroporto, chegava no quartel. 10 quilômetros. Mas como assim? Vocês chegaram assim inteiro, assim, sem suar, e pá, e tá. Vai, claro, né? Nós não é da sua vibe, né? Diga isso. Eles foram até a metade do caminho, sentaram no boteco, tomaram cerveja, comeram, pegaram um táxi, até lá da porta do quartel e chegaram lá. Tem crente que é desse jeitinho. Mas não, meu querido, você pode fazer a sua carreira completa. Sirva o Senhor, seu Deus, sem medo, sem reserva. Precisamos orar. Estou no meio de... O livro da vez claro, evidentemente, um livro do Tozer. E não é releitura. Achei 2 livros dele que eu nunca tinha lido, achei incrível. Estou lendo agora Palavras de Vida Eterna, um lançamento de uma compilação do A.W. Tozer. E achei incrível uma coisa que ele disse sobre oração, e ele disse o seguinte, sabe por que nós, a igreja moderna, está fraca? Porque ela não tem resposta de oração. Se eu falasse assim agora, Juliane, vem aqui à frente, tome o microfone, conte aqui um testemunho bruto que você orou e Deus fez. Que você reconhece que Deus fez. Se eu fizesse isso com cada um de nós aqui, a gente ia gelar. A gente ia tremer, a maioria de nós íamos tremer nas bases. Como diria no quartel rememorado, nós íamos colar as placas. Nós íamos fazer igual o Claudinei na abertura do culto. E agora, José, o que eu faço? Ora, eu oremos. Não, é você que ora. Porque nós não temos orado com propósito, não temos servido, não temos sido membro de um corpo. E essa semana eu fiquei pensando, poxa, é verdade. Tozer mais uma vez tem razão. Cadê suas respostas de oração individual? Cadê as respostas de oração da igreja como corpo? Nós precisamos, e aí Tozer descreve que o amor de muitos que se esfriariam no final dos tempos está intimamente ligado à falta de resposta de oração, porque o que aquece os nossos corações é quando nós oramos e Deus responde. E vem, poxa, é isso. Está faltando é a gente orar para valer. Está faltando é a gente orar com compromisso. Está faltando é a gente orar com clareza.
Precisamos de respostas. De outra forma, nossa fé se esfriará. E aí, Lucas, esses dias, eu acordei com o áudio de uma colega, professora de uma outra unidade. Já trabalhamos juntos. E aí você, né, como diria meu pai, tem hora, meu falecido pai, tem hora que ser surdo é melhor do que escutar certas coisas, né? E já começa com um dia ruim, com áudio, né? Porque eu odeio áudio, né? Aí ela mandou um áudio assim: João, quem é aquela menininha que estava com vocês lá no evento? Eu disse, expliquei, a Dalila, passa férias com a gente, somos família acolhedora, bababá, bababá, bibibi, bobobó, expliquei, bababá. Aí ela cobrou o ônus do Iago. Ela falou assim, igual eu fiz uma promessa para vocês adotar o Iago, eu já estou fazendo a promessa para vocês adotarem a Dalila, eu vou até a Aparecida do Norte, em agradecimento à Nossa Senhora, de a pé, para vocês adotarem ela. Aí o que você fala, Juliano? Você amarra em nome de Jesus, você deixa ela fazer a promessa dela, você agradece pelo apoio. De novo, ultimamente eu ando ficando sem palavras constantemente, fiquei sem palavras, né? Dependente da fé dela, pensando na minha e na sua, eu concluo que nós temos precisado de orar com verdade e obter respostas. E eu mencionei ela para dizer uma outra fala do Tozer. Ele diz que é muito comum chegar nas igrejas e ouvir as pessoas dizer assim, eu acredito muito na minha fé. Já viu alguém dizer isso? Eu tenho fé, eu acredito na minha fé. Ele diz, para com isso, bobinho. Passa a acreditar no caráter de Deus. Sua fé pode ser distorcida, errada. Pode ser para ir a pé à Aparecida do Norte. Pode ser para tanta coisa errada, para se vangloriar. E aí então ele diz assim, passa a crer poderosamente no caráter de Deus. E essa semana eu fiquei com isso na minha mente. Eu orei algumas vezes, Senhor, obrigado porque Tu és o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Não preciso de eu duvidar, porque se até aqui, 19 horas, 57 minutos e 20 segundos, acabei de descobrir que só falta 3 minutos para mim. Se até aqui o Senhor me ajudou, eu posso crer que no final do ano, quando eu tiver que entregar resultados na escola, o Senhor também terá me ajudado, porque não é minha fé somente, é o caráter do Deus em quem eu tenho posto a minha confiança. Sua identidade BNE-CBN, Convenção Batista Nacional em Goiás, te compele, te chama para ser sacerdócio santo, sabe, para construir sua igreja, para construir sua vida espiritual, para fazer manutenção. Sim, para ser dizimista também. Sim, para limpar o pátio também. Sim, para vincar aqui no maior terror do mundo e cantar uma música no show de talentos e assustar a vizinhança. Tá, gente, anime-se. O pastor José se inscreveu para cantar quebrantado. Que Deus nos ajude. Mas se inscreveu. Porque ele quer construir a igreja. Porque ele rompeu a si mesmo para construir a igreja do Senhor Jesus. Encerro dizendo o texto de Mateus, quando Jesus olha simples e claro, sem carência de muita necessidade, de muita explicação. No capítulo 25, no verso 21. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. Sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quer entrar no gozo de Jesus Cristo, seja fiel no pouco que Ele colocar nas suas mãos. Você tem uma identidade, chama-se IBNE, você é IBNE, porque até aqui o Senhor te ajudou, eu sei, eu creio. Eu sei que tem gente que precisa de megas coisas. Eu preciso de Jesus.
Eu espero e te convido nesta noite a precisar de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Compartilhei com vocês na escola bíblica. Hoje de manhã o Adrian virou espantado e falou assim: pastor, eu não sabia que Jesus tinha vivido de novo. Eu, pois, viveu, meu filho. Eu falei, você lembra do Snoopy, seu cachorrinho que morreu? Então, você nunca mais viu ele. Ele nunca mais viveu. Mas Jesus viveu de novo. O seu Deus ressuscitou dentre os mortos. O seu Deus é vivo. O seu Deus é galardoador daqueles que o invocam, diz a palavra. O seu Deus abençoa. Abençoa os seus enquanto dormem. Abençoa os seus na batalha. Ele peleja por nós. Ele está conosco. Ele olha e diz, não temas, eu te ajudo, eu sou contigo. Rompe com você mesmo e construa o reino de Deus naquilo que Ele colocou. Seja fiel no pouco. Entra no gozo de Jesus Cristo. Seja lá o que for da sua vida. A sua vida é um campo de missões. Seja lá o que for da sua vida. Como diria a missionária Vanessa, a sua vida precisa ser um campo de missões onde for. Não de vergonha, não de rebeldia, não de pecado, não de preguiça, mas que a sua vida seja a manifestação da fidelidade ao seu Deus, ao Deus que te chamou. Você é membro que compõe um corpo. Corpo bem ajustado caminha bem. Te convido nesta noite a avivar a sua vida e a ser membro efetivo, construtor do corpo ao qual você pertence. Pai, te dou graças, eu te honro, eu glorifico a Ti, busco a Tua face, Deus, e sou grato a Ti pela Tua palavra, por esta noite. Ajuda-nos, ó Deus, a Te servir, a ouvir a Tua voz, Pai. Glorificado seja o Teu santo nome, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Coração silencioso, estamos encerrados. Vocês que têm filhos nesta linha poderão ir lá buscá-los antes de sair. Que Deus